A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre o véu. O véu na igreja, o véu fora da igreja, né? Tem até uma frase que fizeram aí, igreja além do véu. Não sei o porquê eles inventaram essa frase, a igreja além do véu. Será se é para excluir o véu, para dizer que o véu não serve para nada? Para tirar este poder. Poder seria o poderio das irmãs mediante aos anjos, né? Uma arma infalível. O véu é uma arma infalível. Mas, irmãos, o véu na boca de quem não conhece, nas mãos de quem não conhece, não serve para nada. É um pano comum, uma renda, um pano fino. Mas o véu na mão de uma santa do Senhor, de uma irmã que clama a Deus, que dobra os seus joelhos, quando põe aquele véu, não há diabo nenhum, não há capeta nenhum que pare perto, irmãos. Nós vamos falar sobre este véu, o qual muitos criticam, outros banalizam, outros até se incomodam. Isto mesmo, a igreja é chamada a igreja do véu, né? Por que é chamada a igreja do véu? Creio eu que por esses anos todos a doutrina do véu nunca foi abolido o véu, nunca foi trocado o véu por qualquer outro tipo, né, de coisas para pôr na cabeça. Que tem muitas religiões por aí que colocam um bonezinho, colocam um gorrinho, né, coloca tipo um adereço. Vamos simplificar a coisa, um adereço, né? E a congregação não, é o véu. Mas o véu, irmãos, o que entra em polêmica, o véu, é o seguinte, que sempre falam aí, até quando a gente vai explicar o véu, no meu caso, eu, aqui do canal CCB Sem Reforma, pode vir um outro irmão no canal explicar, vai ser sempre, por outro lado, por pessoas, acham que quando nós vamos falar algo de religião aqui, de denominações, religião, coisas destinada à querida Irmandade, acho que hoje em dia, por ter internet, por a gente ter essa livre expressão de falar sobre as coisas de Deus, graças a Deus nesse país maravilhoso ainda, né? País laico em que podemos falar abertamente aqui. Acho, irmãos, que a pessoa para falar as coisas de Deus, as pessoas para falar as maravilhas, os prodígios, as revelações, né, precisa ter estudo, precisa ter formação acadêmica, precisa fazer, vamos dizer, na parte da Bíblia, precisa fazer tipo um curso de teologia para entender, né? Aí muitos chegam e falam assim, eu já ouvi essa frase, nós estudamos bastante, lemos bastante livros, dedicamos bastante para aprender a Bíblia, para estudar a Bíblia, melhor dizendo. Aí chega um Zezinho lá da esquina, como eles falam, né? E quer falar, argumentar sobre a Bíblia, falar algo sobre a Bíblia. O que essa frase quer dizer? Em que só quem estuda é que pode passar as coisas. Mas, irmãos, vamos lá. A gente chega no YouTube aí, tem um médico que a gente vê que tem bastante médicos aí, faz vídeos. Quando você vê, a pessoa se identifica, médico, doutor, tal. Você vai ter uma confiança, porque para ele estar falando aquele assunto, ele não vai falar de qualquer maneira, uma que não é permitido. Mas aí, quem nunca viu no YouTube mesmo um doutor, uma doutora explicar
as coisas e fala, poxa, eu não sabia disso. Olha o doutor aqui explicando. E ainda de graça. Né? De graça não, que o canal dele é monetizado. Mas de graça, eu tô sabendo de uma coisa de um doutor, né? Para ele fazer aquele vídeo e colocar, ele deve ter colocado lá o CRM dele, alguma coisa, para testificar que é ele mesmo, entendeu? Que ele estudou para aquilo. É a mesma coisa um advogado, né? A gente vê bastante advogado aí no YouTube explicando as coisas, causas que as pessoas podem ganhar, né? Coisas de INSS, e aí vai indo. E é bom que a gente, né, sem precisar sair de casa, às vezes você tem uma dúvida e vai ali, tá o advogado ali falando alguma coisa, né? E daí vai indo, irmãos. Até psicologia, aí vai indo. Só que, irmão, para falar das coisas de Deus, não precisa ter curso. Não precisa ter curso de teologia, não precisa ter, irmãos. E ainda mais, falar sobre a congregação cristã no Brasil, que é uma coisa maravilhosa. Porque você fala uma coisa aqui, a Irmandade, querida Irmandade, aí tudo já sabe, irmão, o que você falou. Eles só vão completar assim. Irmão Paulo, Deus abençoe. Eu passo essa mesma coisa aqui no meu lar. Veja que coisa maravilhosa. Não é só eu que passo essa prova. Não é só eu que passo essa alegria. São vários. São a querida Irmandade em peso, irmãos. É tão gratificante quando você fala algo que um irmão chega no documentário e fala, irmão Paulo, é assim mesmo. O irmão falou uma coisa e acontece comigo. Por quê? Porque essa união de espírito, irmãos. Nós estamos falando a mesma língua. Nós estamos falando a mesma língua em questão de CCB. Precisa ter estudo para você falar? É só os estudados, né? Vamos tirar os advogados, os médicos, que ali, logicamente, se eu chegar aqui para receitar alguma coisa para vocês, logo eu falo, poxa, irmão Paulo não estudou medicina, irmão Paulo não estudou, né, direito, irmão Paulo não estudou isso, não estudou aquilo. Por que ele está falando de direito? Por que ele está dando? Aí sim, a pessoa que estudou direito, a pessoa que estudou medicina pode chegar e falar, né? Mas existe uma coisa em que quando nós passamos aqui, irmãos, em questão de depressão, alguma coisa, é o que nós aprendemos também dentro da igreja. A experiência nossa em ver as pessoas, né? É experiência. Não preciso estudar para saber. Eu só não vou receitar, só não vou induzir a pessoa a fazer aquilo, porque eu não tenho estudo acadêmico, não tenho competência para aquilo. Mas assuntar com a querida Irmandade da congregação, de outras denominações que visitam o canal, outros canais fazem a mesma coisa, conversa do dia a dia, passa as coisas bonitas para a querida Irmandade. E o importante é isto. E não vamos falar sobre o véu, irmão, que muitos aí têm a dúvida. Irmão Paulo, o véu, tá, a irmã só tem que usar o véu. Diz que é sinal de poderio. Vai orar, tem que orar de véu. Tá bom, irmão. A irmã, olha só, tem o véu. Ela, quando vai orar na casa dela, ela puxa o véu na cabeça e põe. Quando ela vai fazer uma visita, ela tem que levar o véuzinho na bolsa. Que a arma do crente é este. Ah, irmão Paulo, mas então já que é o véu, ela vai pegar o véu se ela precisar orar no hospital. No hospital, às vezes, quando a pessoa está ali no quarto e só está a pessoa e não tem quase ninguém e dá para colocar o véu, põe. Às vezes não dá nem para ajoelhar. Aí sim, irmãos, aí vai fazer a oração, que nem funeral, né? Nesse tipo de visita em locais que não podem. Aí sim, aí vai orar em pé. E às vezes as irmãs colocam até o véu mesmo. Não vai poder colocar o véu é você estando na rua. De repente, você está numa aflição, você vê algo
ali e você tem que clamar a Deus, tem que ficar em comunhão, você vai só fechar os olhos, se encostar num canto e clamar a Deus. Não precisa colocar o véu. Porque a irmã, o cabelo é o véu dela. Ah, irmão Paulo, mas este dia falaram aí que eu ouvi, irmãos. Até achei isso daí uma coisa que a pessoa quer usar esses argumentos, né, para colocar em dúvida. E uma pessoa que não tem cabelo assim comprido, né? Uma pessoa que tem o cabelo curtinho já é, né, da natureza da pessoa, a pessoa não tem cabelo. Os africanos, vamos lá, os africanos. Ele vai usar aquele cabelo como véu. Logicamente, se ele estiver em outro local, ele vai colocar o véu. Se ele estiver na rua, porque aquele cabelo foi lhe dado. Não é necessariamente ter o cabelo comprido se a pessoa, a genética da pessoa, a natureza da pessoa é de cabelo curto. Não se fala nisso. Ué, a irmã quando está na igreja com o cabelo curto, ela não vai colocar o véu? A que tiver com o cabelo comprido não vai colocar o véu do mesmo jeito? E essa parte de colocar o véu, irmão, veja bem. Essa parte de colocar o véu banalizam tanto as pessoas que falam do véu da igreja. Por quê? Porque quando uma irmã pega um véu, coloca na cabeça, dobra os joelhos perante Deus, é uma coisa tão particular dela com Deus, que ali é uma hora dela com Deus. Ela vai pôr o véu em sinal de poderio aos anjos e rogar a Deus. Entendeu? E muitos banalizam. Eu já vi pastores aí banalizando. Eu tinha até um vídeo de um pastor que chegou a pegar o véu, colocar na cabeça, dar risada, falar que era pano de prato. É a mesma coisa do evangélico chegar na igreja católica, chegar lá, quebrar as imagens e falar que aquilo ali não serve para nada. Isso daí é o quê? Intolerância religiosa. Aquilo ali é chegar e desfazer da fé das pessoas. Que na realidade o católico, a fé dele está naquele santo, mas a fé dele é verdadeira, a fé dele vai ao encontro de Deus. O único problema é que ele prefere fazer a ponte em uma imagem para chegar até Deus o pedido. Porque ele sabe que tudo se resume em Deus. E nós não, nós já não usamos imagens, mas dobramos os joelhos e temos contato direto, sem ter interferência. Entendeu, irmãos? Aí falo de orar em pé. Ora-se em pé aonde não tem jeito de se ajoelhar. Você não vai se ajoelhar no meio da rua. Você não vai se ajoelhar no necrotério ali. Ainda mais agora, né? Que esse problema. Aí você ora em pé. Já fui em vários funerais que as irmãs colocou o véu e ficou ali em pé, clamando a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas. Que estava ali em reverência ao nosso Deus. E se ajoelhar, temos sim que se ajoelhar perante Jesus Cristo. Não tem essa de falar que é errado, o certo, né? Irmãos, essa parte que nós tínhamos que passar aqui. O véu tem um poder nas mãos de quem é espiritual. Se cair na mão de pessoas zombeteira, não tem. Logicamente que vai ser um pano comum. Caiu na mão de uma serva de Deus, ela sabe o que faz com o véu. Ela sabe que quando ela coloca aquele véu, os demônios saem um por um. Tem irmã que até expulsar o demônio do corpo de uma pessoa, ela expulsa. Em nome do Senhor Jesus, e o véu como sinal de poderio. Então, são diversas pessoas que tentam, irmão, inflamar essa parte, né? E parece uma coisa, vão direto na coisa mais santa. Que quando você entra dentro da igreja, você vê aquela fileira do banco dos irmãos. Irmãos, é a coisa mais linda de se ver dentro da igreja, sabe o que é? A igreja, no corpo total, lotado, você já vê que é coisa linda. Todo mundo ali dentro. Mas a coisa mais linda é quando você vê
A primeira coisa em que eu admiro bastante e sinto muito orgulho. Eu vi um pastor falando, ele não é da congregação. Antes de eu explicar essa parte, ele falou bem assim. Ele deu uma resposta para uma pessoa e a pessoa ficou quieta. Ele falou bem assim. Muitos falam que igreja somos nós, né? A igreja somos nós. Tá bom. Cada um de nós é uma igreja. Mas a verdadeira igreja de Cristo são todos reunidos. Porque na Bíblia diz, aonde há 1 ou 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. O que ele quis dizer com aquilo? Essa parte. Que é para o povo se unir. Para o povo ir buscar o Senhor Jesus junto. A igreja, quem faz, é cada um de nós. Né? Se for todo mundo para criticar, a igreja vai estar doente. A igreja vai sofrer. O irmão que está lá na frente pregando, ele vai sentir o peso nas costas. Isso mesmo. Eu já vi culto do irmão ir atender o culto e chegar ali na hora, não sair nada na pregação. Não sair nada. Aí o que acontece? Eu fiquei ali clamando a Deus e falei, Senhor, liberta, dá palavra para o servo de Deus. Ele abriu a Bíblia, foi pregar. Ele leu e não saía nada. E ele ficava ali falando. E tinha uma hora que via que ele estava assim, doido para encerrar, mas Deus não tinha dado nada ainda. Ele só tinha lido a Bíblia. Foi quando eu ouvi um sussurrar daqui, Senhor Jesus, tem misericórdia. Aí a igreja entrou na comunhão, porque quando viram que o servo de Deus estava ali, praticamente falando, Senhor, dá revelação, dá comunhão para a igreja. Quando a igreja começou a clamar o sangue do Senhor Jesus, o que aconteceu? A bênção desceu. Pregação acabou tarde. Oxe. Foi um dia, irmãos, eu nunca tinha visto um culto acabar 10h20 da noite. Nunca tinha visto. Geralmente passa 9h30, 20 para as 10 ou mais tarde. Mas 10h20 nunca tinha visto. Mas por quê? Porque quando o culto começou, a irmandade estava dispersa. Porque acho que o cooperador, quem vai atender o culto, ele tem, eu quero ouvir bênção, eu quero que Deus fale com a minha alma, mas não fica na comunhão para que Deus dê as bênçãos, né? E o que eu acho bonito na igreja que eu estava falando, que quando entra dentro as portas da congregação, lá das irmãs, aquele véuzinho branco vai embora quando a igreja é grande. Olha assim, irmãos, parece um monte de anjo em pé. Você vê ali, né? Ainda mais quando as irmãs começam a cantar, que mistura a voz das irmãs, com a dos irmãos, com a dos instrumentos musicais. Irmão, só quem está no fundo de uma igreja, que percebe na comunhão, não quer sair dali nunca. Eu uma vez falei, gente, 7 hinos só dentro da igreja, por que não tocam uns 20? Pô, são tão poucos, 7 hinos. Porque a congregação estava na comunhão. E o véu dentro da congregação, irmão, é essencial e é doutrina fechada da congregação. Não adianta nós pegar as coisas dentro da congregação e perguntar para alguém lá fora de outra denominação, porque se ele tiver uma opinião ao contrário, ele vai acabar falando que aquilo ali não é certo, né? Então, o véu dentro da congregação é para a querida irmandade dentro da congregação. Não é para quem é lá de fora falar o que é certo ou errado dentro da casa do Senhor. Sendo que eu já vi pessoas visitando a congregação. Irmãos, eu não sei se mudou, que não deve ter mudado, mas para pessoas, há uma testemunhada que vai a primeira vez, só se ela pedir, que aí não se vai negar. Mas não se deve já indo levando o véu e colocando na cabeça dela. Né? Só se ela pedir e sentir de pôr o véu. Aí tem os véus na portaria, empresta o véu.
senão tem que deixar em paz. Irmãos, o que você acha, irmã? Você acha? Irmão também pode dar opinião. Você acha o que nós falamos, o que eu falei aqui? Eu uso nós porque é o canal, é aquele de Irmandade. O que eu falei aqui tá certo sobre o véu? Já vi vários testemunhos de véu que a pessoa encostou a mão no véu, irmãos, e curou. Não é o véu, é o poder que Deus dá. A pessoa que segura o véu também tem que estar de acordo com a palavra de Deus, né? O que vocês acham sobre essa parte? Irmãos, e nós não precisamos estudar, fazer teologia. É bom estudar a Bíblia. Não estou falando aqui, não, vamos estudar. É bom estudar a Bíblia, ler a Bíblia, para você entender os livros. Mas eu quero saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, todos os livros. É bom, irmãos. É bom. É bom. É que a nossa prática dentro da igreja não tem essa prática. Irmãos, vai ler a Bíblia em casa. Não. O irmão deixa para cada um ler a Bíblia. Não é proibido. Por isso que às vezes quando está na hora da pregação, tem uma vez teve um cooperador que ficou olhando. Aí ele olhou assim um outro e já iniciou a palavra. Quando ele acabou a leitura, ele falou, Irmandade, eu percebi que não tem ninguém com Bíblia na mão. Vocês não lêem Bíblia, vocês não têm Bíblia. Não têm o prazer de trazer a Bíblia para acompanhar a leitura junto. Não somos, irmãos, não somos proibidos. Temos que ler. Irmã, se você tem uma Bíblia, leia a Bíblia. É bom saber. Para um dia, quando você for anunciar a graça, o Evangelho para alguém, você pegar a parte e ler aquela parte para a pessoa e em cima daquela parte você esperar Deus te guiar. Também não vai falar pela carne. Que muitos usam a Bíblia e fala pela carne. Fala ali, literalmente o que está ali. E a Bíblia são parábolas. Bíblia, tem coisas da Bíblia que eram faladas. Aquela parte que fala na Bíblia era falada naquela época. Era para aquela época. E nós usamos hoje sobre parábola. E as parábolas vêm a revelação do que Deus quer falar com cada um. Porque se você for chegar e falar na Bíblia o que está nela, no próximo livro, pode estar falando ao contrário. E você vai falar, poxa, como em um livro fala isso e no outro desfala? Né? Por isso que muitos estudam para saber. Mas mesmo estudando, eles entram em contradições. Né? Entram ali. Uma vez teve um irmão de uma igreja, ele soube que eu era da congregação. E eu sempre respeitei, viu? Eu já trabalhei com assembleanos, com irmãos da Jeová, já trabalhei com o irmão da Batista, e de outras igrejas, né? Da Universal, mas eu sempre respeitei. Aí uma vez eu dirigia ônibus na época e eu estava no meu ônibus ali descansando do almoço. E quando eu estava no ônibus, chegou o rapaz e entrou. E falou assim, eu quero conversar contigo hoje sobre religião. Falei, até brinquei com ele, né? Sobre as coisas de Deus, daqui a pouco acaba meu almoço, mas é bom conversar. Ele, não, você não está entendendo, Paulo. Eu quero fazer um desafio para você. Que essa tua igreja assim. E foi falando. Falei, rapaz, mas que desafio? Eu não quero desafio com ninguém. Eu quero conversar com você das coisas de Deus. Se for para desafiar, eu não quero briga, porque desafio leva desafio e a gente vai perder a amizade. Você vai ficar com raiva. Não, porque aí já pegou a Bíblia, já arriscada ali, já falou as coisas ali, tal. E, irmãos, eu fiquei ali, eu falei, meu Deus do céu, porque diz que a Jeová, os irmãos da Jeová, eles estudam a Bíblia. Eles estudam bastante a Bíblia. Tanto que eles pegam os livros e já grifam. Quando vai abordar no seu evangelho para você, ele já pega as partes certas ali da Bíblia para você não reclamar, para falar, tá escrito na Bíblia. Só que o contexto era daquela época, eles usam agora. E o pessoal, esse rapaz chegou para mim e falou a parte. Eu não estou bem lembrado, mas falava-se sobre o diabo, né? Que eles não criam no diabo, tal, é assim, por diante. Irmãos, eu fiquei ali clamando a Deus, falei, meu Deus do céu, o que eu vou responder para esse rapaz agora? Porque ele lê a Bíblia bastante. Ele quer saber essa parte. Ele já chegou com a parte pronta.
olhou para mim e falou assim: o que tu me responde? Sai dessa agora. Aí eu peguei a Bíblia da mão dele e fiquei ali. Li a parte que ele fez a pergunta. Irmãos, por incrível que pareça, a pergunta que ele fez para mim, ele grifou. Lá embaixo, no livro, eu deveria ter guardado essa parte. Aqui na hora lá embaixo, bem no mesmo livro, lá no último capítulo, estava respondendo a pergunta que ele fez para mim. Quando ele fez a pergunta, eu falei assim para ele: ó, eu só respondo para você se você falar primeiro para mim essa resposta. Ah, Paulo, aí é fácil. Aí tu vai responder. Aí você vai responder o que eu te falei. Você vai falar que eu estou certo. Eu falei: não. Se você fez essa pergunta, você não vai dar a resposta que eu já vi aí na Bíblia. Você já viu na Bíblia? Já. Nesse mesmo capítulo. Eu falei: eu quero que você responda. Quando ele me respondeu, eu falei: você não respondeu conforme está aí na Bíblia. Se você mostrou a pergunta conforme está na Bíblia, você teria que responder. A resposta estava lá embaixo. Leia aí embaixo o que está escrito. Quando ele leu, ele coçou a cabeça e falou: mas veja bem, eu te fiz a pergunta onde eu grifei. Eu falei: não, peraí, mas a Bíblia só serve quando você faz a pergunta? Quando é a resposta? Eu não sou de grifar a Bíblia. Eu não sou de grifar. Mas com certeza, se eu tivesse uma Bíblia e eu estivesse debatendo com você, já estaria grifada essa parte para te mostrar. Aí ele: contigo não dá para conversar, tal. Aí deu aquela desconversada. Falei: rapaz, eu não tô falando nada. Você veio, fez uma pergunta. Eu não quero desafio. Você fez essa pergunta e me colocou contra a parede. Eu só fui no mesmo capítulo que você me mostrou e te dei a resposta. É que está escrito aí, não é eu que inventei. Entendeu, irmãos? É assim que as coisas acontecem. E é assim que a gente aprende. Pensa que eu não já aprendi? Pessoas que vêm fazer pergunta para mim: vou fazer uma pergunta assim para você. Eu falei para ele: agora eu estou um pouco ocupado, não ando com Bíblia, que a pessoa vivia com a Bíblia, com a agenda de trabalho, tudo junto, no carro. Mas amanhã a gente conversa. No outro dia eu não levei nem Bíblia, eu já fui com aquilo na cabeça. E aí, procurou? Eu falei: assim, tá escrito assim, só que você levou pro lado material, você levou ali o que está escrito na Bíblia. E essa Bíblia aí, quando foi escrita essas partes, não é do tempo atual, é daquela época. Né? É daquela época. Ele tinha feito uma pergunta, eu vou acabar o vídeo, irmão. Essa pergunta eu me lembro. Ele falou assim para mim: a Bíblia, ela cai em contradição. Foi por quê? A Bíblia, ela diz uma parte lá em que mais fácil entrar. É que essa pessoa era rica, viu, irmão? Tinha dinheiro. É bem de vida. A Bíblia, ela cai em contradição porque ela diz assim: mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Onde já se viu? Eu tenho meu dinheiro, eu já estou condenado, eu não vou entrar no céu? Meu dinheiro é para mim gastar aqui na terra. Foi, com certeza. Você sabendo gastar, não esquecendo de Deus, a riqueza não é pecado. Ter o dinheiro, estudar, você ter um emprego melhor, você dar um conforto maior para sua família, não é pecado. Isso daí Deus abençoa o homem. Deus abençoa o crente, abençoa o não crente. Deus abençoa todos que tem um esforço de estudar, trabalhar, também não vai ficar de mão atada e falar: Deus vai trazer aqui na minha porta, que também, né? Ou a pessoa tem uma fé, sabe, 100%, porque Deus também tem aquela parte na Bíblia, né? Para não ser pesado, trabalhar dia e noite para não ser pesado para ninguém. Na Bíblia também está escrito. E eu respondi para ele, eu falei para ele: quando falo essa parte, mais fácil um camelo entrar no reino dos céus, mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que o rico no reino dos céus, quis dizer que o camelo na época, a agulha era a casa onde ele dormia. Outros já falam que é tipo
Ali em Jerusalém é tipo um cercadinho onde o camelo tinha que passar por ali. São várias partes que falam sobre isso. E o rico, em que nós entendemos hoje, não é o rico de dinheiro. O rico da ignorância própria dele. Do eu posso, eu sou melhor do que este, né? Porque muitos, irmãos, me perdoe, mas muitos às vezes abandonam a religião que está por ter melhorado de vida, por achar que é melhor do que os outros, né? Começa a estudar, a mente dele materialmente começa a abrir, né? Ele começa a aprender coisas novas, né? Começa a aprender sobre uma certa coisa que ele não sabia. Aí ele vê que o nível de inteligência dele vai se expandindo. Isso é bom. Pessoa ser inteligente, aprender, sempre tem que aprender, sempre tem que ler. Isso daí, irmãos. Mas só que além dessa inteligência em que nós vamos obter, estudando, trabalhando, progredindo, isso serve de esterco para as coisas de Deus. Temos que colocar as coisas de Deus acima, a espiritualidade acima da material. Porque, olha só, se nós não vamos sair ganhando nesta. Se você tem a tua espiritualidade lá no topo e a sua material quase chegando, não pode ultrapassar. Você vai ganhar nas duas. Você vai ganhar tanto materialmente, ser bem de vida, ter um carro bom, dar conforto para a família e ser espiritual. Ser espiritual, não deixar Jesus Cristo por dinheiro nenhum, por posição nenhuma dessa terra. Estão entendendo, irmãos? Então, já está indo para 30 minutos. Creio que a Irmandade, os inscritos, os apreciadores da obra de Deus entenderam esta parte. E o véu é uma coisa formidável, uma coisa linda, que só quem é espiritual vai entender, irmãos. Quem não é, vai dar palpite de todas as maneiras. Quem está fora da igreja vai dar palpite, vai dar, logicamente, vai dar a opinião dele, a verdade dele que ele acha, a verdade relativa. A verdadeira verdade está com Cristo. Fiquem todos na santa paz de Deus. Peço para vocês, querida Irmandade, queridos inscritos, apreciadores da obra de Deus que estão vindo agora para o canal, tenham o sininho, acione o sininho em todos os vídeos para o YouTube avisar vocês. Esses dias umas irmãs me ligou, falou: irmão Paulo, o irmão fez vídeo hoje? Fiz. Não fui avisada. O YouTube às vezes dá bug, dá alguma coisa aí e não avisa, tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele vai querer. Fique com Deus.